Newton Lima, professor universitário, filiado ao PT de São Paulo desde 1987. O deputado está em seu primeiro mandato na Câmara Federal, foi reitor da Universidade Federal de São Carlos e foi 2 vezes prefeito da cidade de São Carlos, no seu estado. Preocupado com a liberdade de expressão, informação e acesso à cultura, o deputado Newton Lima quer garantir a divulgação de imagens e informações biográficas sobre pessoas que tenham vida pública ou cuja vida esteja inserida em acontecimentos de interesse coletivo. Mas a aprovação desse projeto não pode gerar uma avalanche de abusos por parte de escritores sensacionalistas? Eis a questão. Deputado Newton Lima, o projeto já foi aprovado na Câmara e está sendo analisado pelo Senado. O senhor espera com a aprovação uma guerra de biografias entre adversários políticos, por exemplo, ou possível abuso por parte de biógrafos sensacionalistas? Não acredito, acredito exatamente no contrário. Eu acredito no fortalecimento da indústria editorial brasileira, no que diz respeito a obras escritas, também cinematográficas, audiovisuais. Deve haver certamente uma proliferação positiva da arte, da cultura nesses temas, uma vez que a indústria da cultura vem se sentindo ameaçada por um conjunto de decisões judiciais quando uma obra biográfica, que não é uma obra biográfica autorizada pelo autor ou de interesse do autor, que não seja uma obra chapa branca de interesse do próprio biografado ou dos seus familiares quando já morto, acaba por, de alguma maneira, trazendo consequências para o desenvolvimento e o acesso à cultura da população. Então, eu entendo absolutamente pelo contrário, nós vamos ter uma avalanche e eu espero que seja assim, de obras sobre as personalidades e as celebridades que fazem a história do Brasil, seja na área da arte, da cultura, música, futebol, que são paixões nacionais e que interferem no dia a dia e constroem a nossa história. Também na parte política, sem dúvida nenhuma, mas não haverá uma guerra de biografias sobre quaisquer políticos, certamente sobre políticos influentes. Os Estados Unidos, certamente, para dar um exemplo concreto, pode dar em qualquer outro país, até porque o Brasil é uma exceção ainda, e se o Senado aprovar aí, nós vamos nos equiparar às grandes nações do mundo. Os Estados Unidos, só de biografia do Obama, tem mais de 50, e ele não autorizou certamente nenhuma. Portanto, é natural, e eu acredito, que com Obama presidente dos Estados Unidos, ele é uma figura pública, a sociedade americana e o mundo quer conhecer as suas peculiaridades, as suas particularidades, a sua história de vida, e é natural que seja assim. Ele tem um exército de fãs, um exército de pessoas que também não concordam com ele, pelo menos metade quase metade, cerca da metade da população americana, mas ele faz história. E é por isso que, em nome da liberdade de expressão e do acesso à cultura, o que está na nossa Constituição, nós abrimos essa oportunidade de o Brasil acabar definitivamente com a censura, sem prejudicar o direito à imagem, o direito à honra, uma vez que a Constituição garante a qualquer um de nós, sejamos pessoas comuns ou celebridades, o direito a reparar a nossa honra, o nosso nome, caso uma obra de caráter cultural venha a, de alguma maneira, trazer calúnia, difamação ou falsidade de informação. A Constituição nos garante a todos os brasileiros o direito à reparação quando a nossa honra é afetada. O Eis a Questão trouxe alguns convidados para discutir a proposta do deputado Newton Lima. A primeira pergunta é de Gustavo Binemboim, advogado, professor de Direito Constitucional da Universidade do Rio de Janeiro e representante do Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Eu teria como uma indagação inicial apenas a questão de que forma o senhor imagina que vai ser tratada essa questão do caráter público, da dimensão pública das personalidades em relação às quais o projeto de lei dispensa a autorização prévia como condição para a publicação de obras biográficas e também essa questão da inserção em acontecimentos de interesse público. Eu acho, Gustavo, que quem vai regular isso é o mercado. O mercado não vai se interessar em fazer biografia, um biógrafo
de uma pessoa que não vá, que a sociedade não tem interesse nenhum em conhecer as particularidades da sua vida, o seu pensamento, a profundidade da sua história de criança até adulto. A sociedade vai querer saber e continuar sabendo da vida dos seus ídolos, sejam eles, como você disse, políticos, intelectuais, artistas. O que motivou o Rui Castro a fazer a biografia do Garrincha, que foi parar nas barras dos tribunais por interesse da família do Garrincha, foi ele ser um fã do Garrincha acima de tudo. Como eu vi a Copa de 62, moleque, criança, e aprendi a admirá-lo como ídolo. Ele passou, para mim, é o nome de um estádio aqui em Brasília, e é certamente um dos jogadores mais famosos do mundo. Além do que, como ser humano, tem uma vida tão cheia de histórias, independentemente de como a gente as analise, que é muito interessante conhecê-la. É um personagem folclórico, cunhou frases importantes. E o Rui foi pegar exatamente essa dimensão do homem Garrincha, do ser humano e da estrela solitária que ele era. A mesma coisa o Paulo César Araújo, um fã do Roberto Carlos, como eu também fui. Eu costumo dizer que a minha geração foi influenciada pelo Calhambeque e Bibi, ou não foi? Calhambeque e Bibi, para os mais novos, certamente, talvez não tenham conhecimento dessa música, mas ela é célebre, um dos primeiros sucessos, já mostrando uma fase primária do rock and roll no Brasil. E conhecer a vida do Roberto Carlos é de interesse coletivo, por isso a obra começou a vender e depois ela foi censurada pela justiça por interesse do próprio Roberto Carlos, que não gostou, embora a obra é de um fã e jamais apresentou nada que deponha contra a honra do Roberto Carlos, apenas ele gostaria de ter uma outra abordagem, e aí nos privou da oportunidade de ver uma obra magnífica que já estava em circulação, inclusive sendo retirado com pesadas multas ao autor e à editora. Isso aqui vai acabar com esse projeto de lei, nós vamos equiparar aos demais países do mundo. Suponha que o Roberto Carlos estivesse na obra do Araújo, entendido que uma passagem ali é algo que não aconteceu, que era uma invenção, uma farsa, que depõe contra o nome dele. Ele tem total direito de deixar a obra, como qualquer país do mundo é assim, em circulação e pedir, aí sim, indenização, provar que há uma passagem qualquer do livro que depõe contra a sua honra. É isso que o projeto faz. Eu acho que o mercado vai regular, ninguém vai querer fazer, nenhum autor vai querer fazer um filme sobre um personagem que não vai vender, ou um livro sobre um político, inclusive, que é sempre a pergunta que não tem expressão, mas certamente nós vamos ter um monte de biografias que não precisam ser autorizadas sobre os políticos de maior expressão do nosso país. Deputado Newton Lima, o projeto prevê que a ausência de autorização não impede a divulgação de imagens, escritos e informações com finalidade biográfica. Mas e os direitos autorais sobre as imagens e textos sobre a pessoa em questão serão preservados? Os direitos de um ator, por exemplo, que vive de sua imagem? Sem dúvida, porque inclusive o Ministério da Cultura, a ministra Marta Suplicy, está ultimando o projeto de direitos autorais, que vai vir a esta casa, a Câmara dos Deputados, para a sua apreciação. Nós temos observado ao longo desses últimos anos uma discussão muito séria sobre o direito autoral, sobre aquilo que é de interesse da coletividade, o que está na Constituição. É interessante que o direito à informação ele está na Constituição em 2 capítulos, no capítulo 5 dos direitos individuais e no capítulo dos direitos coletivos da comunicação social. E por outro lado, é preciso preservar também, sem dúvida nenhuma, com equilíbrio, o direito dos protagonistas do processo, que são aqueles que escrevem, aqueles que atuam, aqueles que são profissionais e eu tenho certeza que, independentemente do meu projeto de lei, que trata especificamente de tirar uma restrição à publicação de obras biográficas de pessoas, portanto, públicas, ilustres, personalidades, esse outro projeto de direito autoral não vai se chocar, vem ao encontro, ambos vão criar um embasamento jurídico formal no Congresso Nacional que vai nos permitir aquilo que nós queremos, a preservação dos direitos individuais, mas, sobretudo, nesse caso da cultura, o direito à informação da sociedade. Nós trouxemos também para participar do Eis a Questão Briquet de Lemos, professor aposentado da Universidade de Brasília, biblioteconomista, editor e livreiro. Deputado, uma pergunta. Em primeiro lugar, parabéns por sua iniciativa, mas lendo o artigo 20 do Código Civil Brasileiro, eu fiquei com a impressão, que certamente está equivocada, de que o problema não estava no parágrafo que o seu projeto pretende substituir,
mas o problema está no artigo em si, no caput, naquilo que contém a essência da ideia do legislador No Código Civil. do Código Civil. É ali onde me parece que existe um evidente choque com algo maior, que é o inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: é livre a manifestação do pensamento, ponto, sem ressalvas, sem adversativas, sem nada. No entanto, esse artigo 20, no meu entendimento, e parece que foi o entendimento também do Sindicato Nacional de Editores de Livros, quando impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade por intermédio da associação que criou com essa finalidade específica, chama atenção para isso. O parágrafo é uma espécie de agravamento daquilo que está na essência do artigo. Então eu pergunto, por que o senhor não foi direto à raiz do problema, propondo a eliminação do artigo 20 do Código Civil? O artigo 20 do Código Civil está baseado na Constituição. E é por isso que ele está hoje, sob relatoria da ministra Carmen Lúcia, sendo discutido pelo enfoque dado pelos editores. É uma discussão mais de interpretação e muito mais complexa e tortuosa. O caminho que nós escolhemos, na verdade, o meu caminho, é bem da verdade, se tem alguma, digamos assim, uma propriedade na minha ação, eu acho que tem, por tudo o que nós estamos conversando e pelo significado maior que o projeto tem, mas o mérito inicial dele foi do então deputado federal Antônio Palocci, que demorou 4 anos na Câmara dos Deputados e não conseguiu aprovar apenas um parágrafo que retira a necessidade, a obrigatoriedade de autorização para que uma obra de uma biografia pudesse circular. Observe que durante 4 anos, apenas esse projeto, que hoje já passou nessa legislatura com 2 anos e 4 meses, na Câmara dos Deputados, ainda vai para o Senado e certamente vai demorar um tempo no Senado, eventualmente volte para esta casa, volte para a Câmara dos Deputados. Se houver modificação, você vê que uma simples observação, sem pegar o caput do Código Civil, já gera dificuldades de compreensão, uma vez que direitos individuais são sempre chamados à razão quando cotejados com direito à informação. Toda a argumentação que nós vimos de quem é contra, eventualmente, o projeto, era a preocupação de zelar pelo direito à honra e o direito ao nome, e a preocupação se o meu projeto não estaria se confrontando com esses direitos. Eu acho que foi um caminho inteligente do ponto de vista legislativo, da tramitação legislativa, que é da autoria do deputado Antônio Palocci. O que eu fiz foi melhorar a sua redação, estudar, aprofundar um pouco mais, para evitar que os argumentos que foram usados, que eu estudei ao longo de 4 anos da gestão anterior, que eu não era deputado federal, e que impediam o projeto do Antônio Palocci de avançar, pudessem, dessa vez, estarem eliminados. Aperfeiçoei o projeto e, para minha felicidade, ou para nossa felicidade, da sociedade brasileira, essa censura termina quando a Comissão de Educação e Cultura, com parecer brilhante do deputado Emiliano José, que é, inclusive, também um biógrafo do PT da Bahia, e depois, na Comissão de Constituição e Justiça, com um grande advogado, professor de Direito, que é o meu colega de bancada, Alessandro Molon, com um belíssimo parecer, convencemos os nossos pares na Câmara dos Deputados que, do ponto de vista terminativo, nós precisávamos dar o privilégio da liberdade de expressão, o direito à informação, tão caro à sociedade brasileira, que passou até muito recentemente por uma ditadura, e que isso deve prevalecer na vida daquelas pessoas que são ilustres. Porque nos outros países, não há dúvida, o direito à imagem de pessoas célebres está diminuído em relação ao direito à sociedade, como bem o professor expôs. Deputado Nilton Lima, muitos dos parlamentares estão enquadrados dentro da definição de notoriedade prevista no projeto. Houve alguma resistência aqui na Câmara? O que o senhor espera enfrentar no Senado Federal? Houve preocupações. No debate que eu acompanhei, sobretudo na Comissão de Constituição e Justiça, muitos colegas levantavam esta preocupação, uma vez que nós sabemos, há uma imagem bastante, eu diria, bastante negativa da atuação parlamentar,
quando são privilegiadas, quando é privilegiada na sociedade brasileira a divulgação das coisas ruins que acontecem no parlamento, como acontece em qualquer setor da atividade humana. Existe também aqui, como é feito por homens e mulheres, e, portanto, a possibilidade de acertar e errar é muito grande, situações de coisas bem feitas e coisas mal feitas. E o mal feito acaba sendo potencializado e as ações parlamentares que sustentam a democracia, que são de qualidade, que nos dão a robustez para um país ser hoje esse país tão admirado, com uma potência econômica em construção e com os direitos democráticos assegurados, possam, de alguma maneira, ou poderiam ser de alguma maneira mais bem divulgadas. Então, eu penso que a preocupação é natural. Será que, com isso, não vai ter uma quantidade de gente que vai começar a esculhambar com os políticos? O que exatamente, em função da pergunta sobre o que nós argumentávamos, e o deputado Alessandro Molon, relator, mostrou muito bem, é que quando você é uma personalidade, inclusive política, você é público. Você é pago, inclusive, com dinheiro público. A gente, como parlamentar, tem direito, tem ônus e tem bônus e tem ônus da nossa função, como um presidente, um vereador, um prefeito. E, portanto, nós não podemos, de forma nenhuma, colocar isso na frente do direito da sociedade de conhecer as nossas vidas, mesmo que isso venha a servir de interesse político em determinado tipo de ação ou de eleição. Mais uma questão do doutor Gustavo Binemboim. Em relação à pergunta do professor Briquet, muito interessante, é a convicção da Associação Nacional dos Editores de Livros de que esse artigo 20 do Código Civil, tão jovem ainda, aprovado já no ano de 2002, um pouco mais de 10 anos, já nasceu velho, e de que ele, de fato, é inconstitucional. E a inconstitucionalidade decorre da circunstância de que a exigência da autorização prévia do biografado ou dos seus familiares, em caso de pessoa já falecida, ela torna um direito potestativo do protagonista da história contá-la à sua maneira, impedindo que biógrafos, historiadores, autores, literatos contem essa história com outras versões, com outros enfoques. Então, a carga é colocada exclusivamente do lado da proteção do direito à imagem, do direito à privacidade e à intimidade. Quando, na verdade, a Constituição, como o senhor bem disse, consagra ambos os direitos em mesmo pé de hierarquia, e o que a legislação infraconstitucional deve buscar, e acho que o projeto caminha nesse sentido, é um equilíbrio entre o direito à liberdade de expressão, o direito à informação de um lado, e a proteção da honra, da intimidade e da privacidade, que também são direitos fundamentais do outro lado. Gustavo, não vai haver choque, uma vez que, caso o Supremo Tribunal, a partir do relatório da ministra Carmen Lúcia, entenda que o Código Civil está errado no seu artigo 20 e se contrapõe à Constituição, se resolve definitivamente o problema do Código Civil e, portanto, a decisão emanada do Supremo vai certamente ser distribuída para todos os demais órgãos do Judiciário, em todas as instâncias. São dois caminhos diferentes. O nosso foi mais simples, mais engenhoso do ponto de vista de técnica legislativa, mesmo assim sofrendo as dificuldades que ainda podem sofrer no Senado se os senadores se sentirem, de alguma maneira, amedrontados com essa possibilidade das suas vidas virem à tona por biógrafos e não quererem quererem se prevenir para não depois remediar, como cheguei a ouvir essa expressão. Seria péssimo isso. E aí vai depender muito da sociedade fazer pressão sobre os senadores da República para que a censura não seja mantida como ela está hoje, nos impedindo de conhecer a vida também dos políticos, dos jogadores de futebol e etc. e tal. Dou um exemplo concreto para quem está nos assistindo, é o fato triste para nós. Eu que sou admirador do Raul Seixas, nós estamos impedidos de conhecer a vida do Raul Seixas porque uma das suas, não sei se 4 ou 5 esposas, resolveu impedir que a obra, ameaçar a editora e o biógrafo quanto à possibilidade de pagar pesadas indenizações se determinados aspectos da vida do Raul Seixas, que foi tão rico sob o ponto de vista do maior roqueiro, certamente, que esse país já viu, e que todos nós, como fãs, queremos conhecer, e estamos impedidos. E agora, se o nosso projeto de lei vicejar, nós conheceremos esta visão, e essa esposa, outra esposa, qualquer filha ou qualquer parente do Raul Seixas que quiser
reparar por alguma razão, algum fato que não seja verdadeiro ou que afete a honra, certamente a Constituição dará todo e continuará dando o amparo a essa ação. Mais uma participação de Briquet de Lemos, professor da UNB. Deputado, como é que o senhor vê o andamento desse projeto agora no Senado Federal? Ele passa pela Comissão de Justiça do Senado e vai a plenário? Aqui já foi terminativo? Aqui já foi terminativo. Então já vai direto para o plenário. Se for o mesmo rito, as comissões não são exatamente iguais. A Câmara tem mais comissões do que o Senado. O Senado agrupa mais os termos, até pelo tamanho do Senado, os 81 senadores contra 513 deputados. Nós temos 20, agora 21 comissões, lá não me lembro quantas são, mas eu sei que elas são mais condensadas, os temas são mais agrupados. Eu não saberia dizer o que o presidente do Senado, caberá ao senador Renan Calheiros, determinar o rito processual que esse processo vai tomar, inclusive a velocidade com que ele vai tramitar na casa, designando as comissões do Senado para apreciá-los. Eu acredito que, se houver, em analogia ao que acontece na Câmara, muito provavelmente o projeto de lei vai para apreciação preliminar do mérito na Comissão de Educação do Senado, que é mais ampla do que educação, como eu disse, para a seguir ir para a Constituição e Justiça para análise da constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Se nós conseguimos passar na Comissão de Educação, como aconteceu aqui, se os senadores que a compõem perceberem a importância para a cultura brasileira, para a sociedade brasileira, porque, acima de tudo, como disse o brilhante professor Joaquim Falcão num debate que fizemos no órgão de imprensa, nós estamos, na verdade, ao aprovar um projeto como este nosso, nós estamos dando a oportunidade de garantir a autonomia da produção do conhecimento, porque o conhecimento da história do Brasil se faz por intermédio das suas personalidades, como nós já vimos, e não só políticas. Muitas vezes, na maioria dos casos, por personalidades artísticas, esportivas, etc. e tal. Então, se os senhores senadores, meus colegas parlamentares do Senado, entenderem como a Câmara entendeu, e foi curioso que na Comissão de Educação e Cultura foi por unanimidade, foi uma visão aberta de todos os partidos, sem nenhuma restrição, percebemos na Comissão de Educação que é um avanço no sentido do acesso à cultura, do direito à informação, ao direito à livre expressão, que todo artista tem que ter, não pode ter censura. Cometeu algum deslize, a Constituição garante aos prejudicados o direito de defesa. Deputado Newton Lima, com a necessidade de autorização prévia, muitos escritores suspenderam seus projetos de biografias e as fontes de informação que existem hoje, as pessoas que convivem com o biografado, podem não estar mais disponíveis no futuro próximo. A falta desta regulamentação estaria causando um prejuízo concreto à memória nacional, na sua opinião? Sem dúvida nenhuma. É isso que o professor Joaquim Falcão, que era o eminente professor da UGV do Rio de Janeiro, vem chamando a atenção. A nossa história, a história do Brasil, a história do mundo é feita pelas personalidades, pelos seus líderes, aqueles que interferem no dia a dia, como foi D. Pedro I na independência do Brasil, como recentemente Tancredo Neves, Ulisses Guimarães na história da redemocratização do país. E todos nós, como certamente os artistas que nós e jogadores que nós citamos aqui, é evidente que o Michael Jackson mudou a história dos Estados Unidos e do mundo, e evidentemente que as suas peculiaridades, das coisas que ele era acusado, chamaram a atenção do mundo para um problema, o problema da pedofilia, que afeta inclusive instituições religiosas, e aí faz parte do ser humano. O que eu acho muito importante é que a memória, esse projeto passando no Senado e sendo promulgada a lei, mudando, alterando o Código Civil, nós de fato não vamos mais perder capítulos importantes da história político-social, cultural do nosso país. Insisto nisso por uma tese ainda que me parece muito importante. A diferença que existe nesse caso é que não é possível estabelecer-se uma proibição antes da divulgação de uma obra, porque isso significa censura. Impedir uma obra artística, cultural, de ser divulgada, independentemente do seu conteúdo, é censura, classicamente. Estamos acabando com a censura. Uma obra em publicação, se contiver, como eu disse, reparos a serem feitos,
pelas pessoas envolvidas, pelos ilustres, pelas celebridades envolvidas ou seus familiares, então a legislação permite que essa honra seja reparada. Esse é um avanço extraordinário e a história do Brasil, promulgada essa legislação, não vai sofrer interrupções, soluções de continuidade, não terá capítulos arrancados do nosso livro, da nossa história do Brasil, porque nós poderemos conhecer a fundo aqueles que de fato fazem no dia a dia a história do nosso país. O projeto de lei que amplia a liberdade de expressão, informação e acesso à cultura é uma proposição sujeita à apreciação conclusiva pelas comissões. O parecer foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e aguarda análise do Senado Federal. O programa Eis a Questão termina agora. Semana que vem, mais um debate sobre projetos de lei em tramitação na Câmara dos Deputados. Até lá.